Meus irmãos, muito boa noite, espero que vocês estejam bem. Nós vamos hoje continuar o nosso estudo panorâmico da Bíblia. Hoje o nosso foco será no livro de Eclesiastes, um livro maravilhoso e eu tenho certeza que sairemos edificados. Eu já fui muito edificado ao estar preparando esse momento para que a gente pudesse conversar, discutir, e eu tenho certeza que esse livro vai trazer também edificação para a sua vida. Que Deus nos ajude, vamos orar, pedir ao Senhor que esteja no controle e que nos abra o entendimento. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Pai, obrigado por nos dar mais uma porção da tua palavra para aprendermos. E que porção maravilhosa, Senhor, que nos coloca diante da realidade das coisas, que simplesmente não foge às dificuldades e as coisas difíceis dessa vida. Pelo contrário, já vimos ao estudar o livro do teu servo Jó, que a Bíblia não se furta a responder às questões difíceis da vida. Pelo contrário, não só responde, como apresenta a solução. E essa solução é encontrada no teu Filho Jesus. Nos ajuda, nos auxilia com teu Espírito, para que caminhemos, Pai, para a edificação nossa e da igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes, ele é um livro que tem a sua autoria comumente associada a Salomão. E, embora essa autoria ela seja considerada pela tradição de Salomão, existem algumas divergências quanto a esse fato. Por quê? Porque Salomão, como nós sabemos, ele era filho de Davi, né? E ele compôs muitos provérbios. Mas acontece que o próprio início do livro já aponta para alguém que se considera mais sábio do que todos aqueles que já governaram Jerusalém. E se fosse de fato Salomão, quantos reis de fato houve antes de Salomão? Apenas dois, Saul e Davi. É um dos indícios que levam alguns comentaristas a discordarem da autoria de Salomão. De fato, o que boa parte dos comentaristas concordam é que se Salomão não é o autor formal, ele é o autor prático deste livro, no sentido de que a sua sabedoria, o seu estilo de análise, de perspicácia, de demonstração do conhecimento é de fato salomônica, é de fato atribuída a Salomão. Acontece que a tradição, e nós temos bons motivos para crer que Salomão tenha escrito de fato esse livro, embora não exista uma autoria expressa, não haja uma citação expressa ao seu nome. E é isso, inclusive, que a nossa revista, o nosso estudo, né, digamos, o foco do nosso estudo, desculpe, não o foco do estudo, mas a revista que a gente abordou, que a gente adotou para esse estudo panorâmico, adota essa perspectiva de que Salomão teria sido, de fato, o seu autor. E adota, por isso, também que a data da composição tenha sido, inclusive, a data durante o reinado de Salomão. Então, seria ali em torno do século IX, século X antes de Cristo. Nós não vamos nos deter muito nessas discussões, porque são discussões que são de cunho mais acadêmico. Embora sejam importantes, não é o foco e nem a proposta a qual nós estamos nos colocando aqui. Então, existe essa vertente que acha que Salomão de fato não é o autor, né, é formal, pode até ser um autor prático, exatamente porque existem alguns dialetos persas, né, duas palavras persas no livro de Eclesiastes, pela visão um pouco pessimista da vida, que de alguma forma faria referência à filosofia grega, e a existência de algumas expressões em aramaico, que já é uma representação da mistura dos povos, né? Não seria mais aqui o hebraico puro, mas o aramaico, uma mistura aqui de línguas. Mas nós vimos que não é essa a vertente, a linha que nós vamos seguir. A linha que nós vamos seguir é que Salomão, de fato, é o autor dessa obra-prima. E esse nome Eclesiastes ele veio da tradução dos 70, né, da Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica. Porque, na verdade, se existe uma pessoa que está a quem está se referindo o livro, ou que está exercendo o seu papel de docente e explicando e ensinando as coisas, é o pregador.
Essa palavra que, na verdade, no original é kohelet, que é traduzido por Eclesiastes, né, ou aquele que está na Assembleia. Né? Lembrando que o conceito de igreja é esse, inclusive. O conceito grego da igreja é de eclesia, ou reunião, assembleia. Então, o kohelet seria aquele que dirige, que lidera uma assembleia. Então, é bem próximo aí do conceito que a gente tem de igreja, né, de Eclesiastes, ou seja, aquele que dirige a eclesia. Então, esse é o nome do livro de Eclesiastes. E nós temos como versículo-chave o capítulo 2, verso 11 do livro de autoria do Kohelet, ou do pregador. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Anota aí o versículo-chave e vamos lá, caminhando no nosso estudo de Eclesiastes. Pessoal, o livro de Eclesiastes, sob o meu ponto de vista, né, como eu encaro esse livro, ele é um livro, acima de tudo, apologético, filosófico e existencialista. É um livro que traz uma realidade muito diferente dos outros livros que a gente encontra na Bíblia. Como o livro de Jó, que encarou a dificuldade, o sofrimento, que mostrou que o princípio da retribuição que a gente estudou é um princípio bíblico, mas por conta do pecado, da mancha, da mácula que o pecado deixou no mundo, ele não se verifica por consequência ou por lógica, né? Aquele princípio de que o justo recebe boas coisas e o ímpio ou o perverso recebe más coisas, ou coisas más. Por quê? Porque o pecado manchou o mundo e com isso manchou também o seu conceito de justiça e de retribuição. Então nem sempre aquele que é bom vai ter boas recompensas e nem sempre aquele que é justo vai possuir a justiça. Ainda que essa seja uma visão apenas dessa terra, né? Uma visão terrestre, porque quando o Senhor Jesus se manifestar pela segunda vez, a justiça retributiva perfeita, ela também será instaurada. Então, por que eu estou dizendo que é um livro filosófico, apologético, existencialista? Existencialista porque ele avalia a vida na sua inteireza. Diferentemente de alguns outros livros, né, esse daqui, ele olha para a vida humana, olha para os percalços, para as dificuldades e não se furta a falar sobre elas, ou a pensar sobre elas, a filosofar sobre elas. Então, ele ataca profundamente o existencialismo, digamos por assim dizer, né? O movimento existencialista, na verdade, é muito posterior ao livro de Eclesiastes. Mas esse foco de Eclesiastes é exatamente para não fugir à realidade. É um chamado à realidade que esse livro faz, para que nós não dissociemos essa realidade pensando que simplesmente as coisas são as mil maravilhas. Então é exatamente esse um dos focos do pregador. Uma abordagem filosófica. Por que filosófica? Ele faz um discurso que incita o raciocínio e o pensamento. Então, ele observa, isso é um princípio, inclusive, científico. Ele faz a observação, da observação ele lança as suas premissas, e das suas premissas ele alcança conclusões. E aí ele diz que não veio coisa melhor, ou que viu debaixo do sol tal coisa, que percebeu tal coisa. Isso faz parte de uma análise acurada da realidade, uma visão cientista, por assim dizer, né? E por que ele é um livro apologético? Diferente dos outros livros da Bíblia, né, ou de alguns outros livros aqui da Bíblia, o livro de Eclesiastes, ele não usa, por exemplo, nenhuma referência à lei de Moisés. Perceba que os livros que a gente usou aqui, que a gente viu até pouco tempo, né, sempre apontavam para os mandamentos do Senhor. Embora esses mandamentos, como no livro de Provérbios, no livro de Jó, apareçam, digamos, nas cortinas, né, Deus nas cortinas, como o livro de Esther também, o livro de Eclesiastes ele não usa nenhuma concepção mosaica, né, relacionada a Moisés para poder convencer as pessoas. Não faça isso porque é pecado diante de Deus. Essa não é a abordagem de Eclesiastes. Nós vamos perceber que a argumentação dele é uma argumentação apologética e filosófica. Por quê? Porque ele vai chegar à conclusão de que você não deve fazer isso, porque isso na verdade é tolice, é falta de sabedoria, ou é não considerar as coisas na sua
inteireza. Então é uma abordagem exatamente mais filosófica nesse sentido, né? Então, nós vamos ver a abordagem aqui filosófica desse cientista, por assim dizer, desse pregador, do ponto de vista da natureza, do ponto de vista pessoal, social e espiritual. O natural da natureza acontece do capítulo 1, dos versos 4 até o verso 11. Eu quero ler aqui só o verso 10 e o verso 11. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não há memória entre os que hão de vir depois delas. Se você for ler o verso 4 até o verso 11, você vai ver o pregador analisando as estações, as coisas naturais. Olha só, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Levanta-se, verso 5, levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao lugar onde nasce de novo. Ele está apontando para as coisas cíclicas da natureza, mostrando que tudo sempre foi como era e vai continuar a ser depois do tempo que ele está vivendo. Ou seja, qual é o sentido, né? E do ponto de vista filosófico desse livro, é exatamente essa ideia, esse tema que ele vai abordar. Qual é o sentido das coisas? Eu estou observando absolutamente tudo, mas, certo, o que é que eu extraio disso? Para que me serve? Por que funciona dessa forma? E esse funcionamento é um funcionamento cíclico porque ele sempre vai ser assim e eu não tenho proveito nenhum disso? É exatamente por isso que ele diz que tudo é vaidade, vaidade das vaidades. Lembrando que a palavra vaidade traz uma ideia de ilusão, de coisas efêmeras, coisas fugazes, coisas que não permanecem, ou coisas que, na verdade, são relacionadas à sua inconstância. Inconstância não no sentido cíclico da natureza, mas inconstância de que, de fato, você não tem algo sólido, não traz algo sólido para o seu aprendizado, não traz sentido ao seu aprendizado. Então, gera algum tipo de sensação naquele momento, mas logo em seguida retorna à sua ideia cíclica. Então, o livro de Eclesiastes ele vai tratar isso em todas as áreas. Da natureza, do verso 4 até o verso 1, do capítulo 1. Do verso 12, do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 23, nós temos agora uma abordagem pessoal. O pregador passa do olhar da natureza. Ele estava olhando a natureza para ver se entendia alguma coisa, para ver se extraía o princípio da vida. E agora começa a olhar para o âmbito pessoal. Ora, se eu não consigo absorver nada da vida pessoal, do que a natureza pode me ensinar, eu quero ver se com a minha vida, com o que eu faço, eu posso aprender alguma coisa. Então o que é que nós temos aqui? O pregador começa dizendo, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Ele é rei, ele possui tudo quanto ele quer, e ele tem poder para executar o que ele quer. Mas olha o verso 15, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Verso 18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta em ciência aumenta em tristeza. Ora, o rei é poderoso, o rei é rico, o rei é versado na sabedoria, mas ele percebe que tudo isso também, no final das contas, só aumenta a tristeza e é pura vaidade. E aí ele passa dessa ideia de análise pessoal, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de ver se aprendia alguma coisa com as suas experiências pessoais, enquanto rei, enquanto pessoa, e passa agora aos bens materiais. E a gente vai ver o ápice aí no capítulo 2, no verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e não tinha proveito algum debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol é muito importante, depois a gente explica por quê. Ora, ele percebe que a natureza, com seus ciclos, aparentemente não traz sentido algum. Tudo aquilo que ele desejou, ele possuiu, e isso também não lhe trouxe benefício algum. Na verdade, ele poderia até ter satisfações temporárias, mas essas sensações, quando passavam, ele percebia que isso era de fato vaidade.
E aí ele considera exatamente o seu âmbito pessoal. E o seu âmbito pessoal não fornece o sentido à busca que ele estava, de fato, fazendo. Embora no verso 24 do capítulo 2 ele dá uma ideia do que, de qual visão, de qual ideia de existência se aplica à realidade e resolve o problema. Verso 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ele começa a dar indícios de qual visão, de fato, concede plenitude de vida. E depois ele passa agora a uma abordagem mais social. Qual é a abordagem social? Ele olhou a natureza, ele olha para si e as experiências que ele participou para ver se nessa busca, nessas experiências, ele encontrava o que ele estava procurando. E agora ele vai fazer uma observação social, ele vai olhar para a sociedade e vai tentar perscrutar, analisar e concluir ou buscar algum sentido para essa sua existência. Isso aí vai acontecer do capítulo 3 até o capítulo 10. Tá? Então, do capítulo 1, eu tenho uma divisão. Do capítulo 1 até o capítulo 2, eu tenho uma análise inicialmente natural, pessoal, e agora eu passo para uma análise social. E a abordagem espiritual ela vai estar permeando alguns desses capítulos aí. Mas a gente vai abordar ela num outro momento. A abordagem social. A abordagem social é olhar para a sociedade e ver o que a sociedade de fato estava produzindo ou fazendo. E ver se existia algum sentido nisso. Olha só. O capítulo 4, do verso 1, diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Verso 7, capítulo 4. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filho, não tem irmão, não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Ele avalia primeiro aqui a opressão, as injustiças, né, que vão brotar inclusive da inveja, verso 4. Então vi que todo o trabalho e toda a tristeza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Eles trabalham contra. E ele vai perceber que, na verdade, o melhor era que eles trabalhassem em conjunto. E é por isso que uma expressão tão conhecida no meio cristão é usada aqui. Verso 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Como deveria ser e como de fato, na verdade, é. Enquanto as pessoas estão buscando saciar as suas vontades, elas oprimem, elas invejam e elas acabam competindo deslealmente para alcançar isso que elas querem. E não só isso afeta a vida em sociedade, como também afeta a vida dessas pessoas. Olha o que ele diz aí no capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Ou seja, a busca frenética da sociedade pelas riquezas é uma busca também que é pura inutilidade, né? Uma tradução muito adequada seria isso. É inútil. Por que é inútil? Porque o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer quando tudo isso que você tem, quando você morrer, para onde vai tudo isso que você tem? Não servir de absolutamente nada, porque você vai permanecer do jeito que você vê o mundo, sem absolutamente nada, né? Diferentemente da abordagem que ele faz do texto, no texto sobre a riqueza, verso 18: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem
de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O pregador ele coloca aqui um contraste entre a busca frenética pela riqueza como um meio em si mesmo, né, como algo em si mesmado, como algo que quer de alguma forma trazer sentido à vida da pessoa. Ela trabalha simplesmente porque ela quer ser rica, mas ela não goza desse trabalho. Ele aponta que essa busca frenética é uma busca pela inutilidade, porque a pessoa não goza do seu trabalho, não aproveita o dom que Deus está lhe dando de aproveitar, de se satisfazer com aquilo que possui. Isso toma um ápice aí no capítulo 6, verso 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Um aborto seria mais feliz do que aquela pessoa que é dotada de riquezas. Por quê? Pois em vão vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Olha só, a comparação entre a busca frenética pela riqueza, por aquelas pessoas que buscam freneticamente a riqueza, é comparada com um aborto. Porque a pessoa simplesmente não descansa, ela não tem descanso nem à noite, porque ela se preocupa com os seus bens, com as suas propriedades, com o aumento do seu poder aquisitivo, da sua influência na sociedade. E não goza, não descansa, que é exatamente um dos motivos para que o trabalho exista, para que o homem também possa se satisfazer, se regalar desse trabalho. Esses foram alguns exemplos, tá, gente? Mas isso continua. Capítulo 7, verso 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. No capítulo 7, o pregador ele faz um contraponto ao que ele está vendo na sociedade. Né? O que a sociedade tem buscado, que tem trazido só malefícios, e o que na verdade a sociedade deveria buscar, que traria algum benefício. Olha só. Melhor a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O que é que ele está querendo dizer? Que a realidade da morte faz a reflexão das pessoas ser uma reflexão mais realista. Ao atentar para o fim dos dias, e que é o caminho pelo qual todos os homens vão andar, que é o último inimigo a ser vencido, todos nós atentamos para a nossa insignificância, a nossa baixeza e a nossa incapacidade de vencer a morte. Nem riqueza, nem sabedoria, nem a própria natureza pode nos conferir qualquer poder contra esse inimigo implacável. Mas nós temos Jesus Cristo, que venceu a morte e nos deu vida, e vida em abundância. Muito mais do que qualquer riqueza pode proporcionar ao homem aqui nessa terra. Percebam como o livro de Eclesiastes vai progressivamente levando-nos a exatamente cogitar a única possibilidade real e possível para a felicidade: o temor a Deus, o amor, a concepção de que a vida só tem sentido se houver um Deus todo-poderoso, porque tudo que nós observamos não tem sentido algum, não traz benefício algum, senão apontar para a existência de um Deus com tantas características e qualidades que nós vamos abordar daqui a pouco. Então, ele faz essa observação social, né, desigualdade da vida, capítulo 8, ainda, verso 12, né, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Embora nós tenhamos a ideia, né, isso foi visto também no livro de Salmos, de que o ímpio prospera, a prosperidade dele não é nada perto da prosperidade daquele que é plantado junto ao ribeiro de águas. O que são 1000 anos, meus irmãos, perto da eternidade? O que é
um grão de areia perto da areia do mar? O que é uma gota perto de um oceano? É isso o que 1000 anos representa dentro da eternidade. É melhor passar 100 anos prosperando impiamente, ou de fato prosperar eternamente nos átrios, no seio de Abraão, onde haverá delícias e fartura perpetuamente? É exatamente essa pergunta, essa retórica que o livro de Eclesiastes usa para nos induzir a uma conclusão óbvia e inevitável. Vamos andar. E uma outra análise social que ele faz é apontar agora também para o governo, né? Que o governo do rei, os governos civis, não são suficientes para nos trazer plenitude de vida. Olha só, verso 16 do capítulo 10. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Então ele faz essa observação social e percebe que a realidade é muito dura, simplesmente desesperador viver nessa terra sem que haja uma outra esperança. Por quê? Como é que se observa a natureza, a experiência pessoal e a sociedade e se tem algum fio de esperança? Tudo é inutilidade, tudo é vão, tudo é passageiro, não é nada permanente. Simplesmente o que é que sobra? Senão o desespero por não conseguir viver ou enxergar ou contemplar dias melhores. E isso permeia todas as áreas, o trabalho, isso permeia o casamento, isso permeia o governo, isso permeia a justiça, isso permeia o conhecimento, né, seja ele científico ou teológico. Se nada disso apontar para o sentido da vida, que é Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, é inutilidade. E por que eu falei para a gente se ligar na expressão debaixo do sol? Percebam que quando ele avalia as coisas, ele diz que é vaidade, debaixo do sol, ou debaixo do céu. É a representação da terra. A análise do pregador, desde o início, de que as coisas são vaidades, é que ele faz uma observação do ponto de vista humano, sem levar em consideração o ponto de vista divino. Quando ele incorpora o ponto de vista divino, aí ele percebe, sim, há razão, há sentido para eu poder me satisfazer com o fruto do meu trabalho, com a mulher da minha mocidade. Há sentido, por quê? Porque Deus me deu, é o dom que Deus me dá. Uma análise pura e dissociada do trabalho, do governo, da justiça, da experiência pessoal e da natureza é inutilidade. Essa é a visão que o pregador quer nos trazer. Então, gente, depois que a gente faz essa análise social, ele agora faz uma análise dentro da perspectiva que ele apresenta e que é a única opção para que nós encontremos plena satisfação e verdadeira felicidade na existência aqui na Terra, ainda que passemos por situações tão adversas. Capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 11, versos 1 a 10. Eu vou ler só até o verso 5, tá? Por conta da hora. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que caía, e ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E o verso 6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. O pastor Rômulo, num dos cultos, expondo Jeremias capítulo 29, fala que Deus enviou uma carta através do profeta Jeremias para as pessoas que viviam no exílio.
Casem-se, desde em casamento, orem pela prosperidade da cidade, porque essa prosperidade também é a prosperidade de vocês. A nossa visão da realidade do mundo, ao descobrirmos que, ainda que tenhamos todo o conhecimento que os homens podem nos legar, é inútil perto da compreensão total das coisas, perto da sabedoria divina de Deus, não deve nos levar à cautela excessiva. Nós devemos viver, irmãos, a vida que Deus nos dá e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Isso tem até um verso bonito aqui em Eclesiastes, né? Capítulo 9, verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Lança o teu pão sobre as águas. Traz uma ideia de comércio por meio de navios, de você vender o trigo. Então, continue fazendo os seus negócios. Não fique observando somente o vento e as nuvens, que embora você consiga prever, ter alguma previsão mínima, você não sabe de fato o que é que vai acontecer. Então, o procedimento sábio e prudente que o pregador nos coloca aqui é o seguinte: use a sabedoria até onde você consegue enxergar, mas aquilo que você não consegue enxergar, que não está sob o seu controle, não adianta. Então, se não adianta, você precisa apontar para a confiança, para a fé. Não adianta simplesmente querer prever todas as coisas, porque nossa sabedoria é finita, ela não vai nos levar a esse grau de entendimento. Então, naquilo que nós conhecemos, devemos nos aplicar, devemos agir, mas aquilo que nos escapa ao controle deve nos levar à fé. E essa apresentação aqui, se eu tenho pessimismo em relação aos prognósticos da observação da natureza, da minha vida pessoal, da sociedade, eu simplesmente não posso esquecer que há coisas que eu não compreendo e que eu não controlo, porque Deus é soberano e age perfeitamente no mundo. Então, cientes disso, nós temos que agir com esperança e com confiança. Tem um adágio popular, né, um provérbio que diz assim, né, enquanto há vida, há esperança. Verso 4 do capítulo 9, diria que seria uma aplicação desse provérbio, né? Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então, a vida é o dom de Deus. E se temos, ainda que seja difícil, se temos dificuldades nessa vida, se temos entraves para prosperar do ponto de vista material, nós não devemos simplesmente deixar de fazer aquilo que vem à nossa mão para fazer. Devemos fazer conforme as nossas forças e viver a nossa vida na terra, desfrutando daquilo que Deus nos dá. Sabendo que, verso 8 do capítulo 11, ainda que o homem viva muitos anos, regozijem-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Então, não só são promessas de dias fáceis, haverão dias de trevas também, mas em todos os momentos nós devemos dar graças ao Senhor e nos alegrar nele, porque todas essas condições, com certeza, um dia cessarão e receberemos o perfeito galardão, a perfeita recompensa da justiça de Jesus Cristo em nós. E ele clama, assim como Paulo fez em Filipenses, né? Perceba que existe um paralelo, né? Filipenses, Paulo está preso, escreve da cadeia e diz, alegrem-se. Outra vez eu digo, alegrem-se no Senhor. E olha o que o pregador diz. Depois de uma exposição dessas mazelas do mundo, das dificuldades e tudo que ele viu de mal sobre a terra, debaixo do sol, ele diz ao jovem, né? Alegra-te, jovem, na tua juventude. Mas ele não dissocia essa alegria dos dias difíceis. Por quê? Ele aplica esse conceito de gozar a vida com moderação, com sabedoria, com temor a Deus, para que nós tenhamos a possibilidade de desfrutar aquilo que Deus nos dá naquele momento, aproveitar as oportunidades, porque seremos jovens, mas há dias também em que teremos dificuldades, nós envelheceremos, a juventude não dura uma eternidade, ela tem tempo definido. Irmãos, e o livro termina, né, belamente no capítulo 12, verso 12. Ademais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar em fato da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma, o resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos,
porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele nos leva a essa conclusão e fica difícil não concordar com o pregador depois de toda a exposição do livro de Eclesiastes. Então, o que é que o pregador, no final das contas, nos apresenta? O verdadeiro sentido da vida. Irmãos, eu fiz umas anotações aqui porque eu quero apontar para vocês o que o livro de Eclesiastes rejeita como solução para o sentido da vida e o que ele aprova como solução para o sentido da vida. Primeiro ponto que é rejeitado: o naturalismo é rejeitado, mais conhecido pela expressão dos niilistas. O que é isso? A vida é o aqui e o agora e só existe isso, não existe mais nada além disso. Isso é totalmente refutado quando nós vemos no livro de Eclesiastes ele falando sobre o ideal, o anseio pela eternidade, ou seja, por uma vida que transcende essa vida que a gente leva aqui, porque essa vida é finita. O naturalismo é rejeitado. A natureza em si mesma não tem muito o que nos ensinar. Embora ela aponte, como Paulo nos ensina em Romanos, para a existência de um Deus, ela em si mesma não é capaz de trazer sentido à existência. O cientificismo é rejeitado. Olha só, vamos ter cuidado aqui. A ciência, ela tem proveitos para a humanidade. Ela estuda uma das áreas que foi criada por Deus, que é a própria natureza. A ciência faz a observação. O que o livro de Eclesiastes está rejeitando aqui não é a busca pelo conhecimento e a descoberta das leis. Tanto que ele se aplicou a isso e ele viu que é sim útil a sabedoria, mas como o tolo e o sábio morrem, a sabedoria não é suficiente para evitar a morte. Então o que ele está apontando é o seguinte: olha, eu conheço, eu tenho ciência, eu sou versado em várias teorias, mas no final das contas, esse conhecimento não evita que eu morro. Então ele rejeita a hipótese do cientificismo, ou da sabedoria como única expressão do sentido da vida. Por quê? Porque ela não é suficiente para nos dar eternidade. O epicurismo e o hedonismo são rejeitados. A gente viu no capítulo 2 que tudo que os olhos dele desejaram, não saciaram ele. A busca frenética pelo prazer que o mundo atualmente prega, na intenção de trazer sentido ou de nos dar felicidade plena e a todo momento, é inócua, é ineficiente. O pregador viveu isso e rejeitou. É vaidade, é inútil. O materialismo é rejeitado. Ele teve posses, teve riquezas, viu pessoas na sociedade por buscar riqueza, oprimir outras pessoas, ou por querer juntar riquezas, não gozar da vida, não aproveitar a vida. A busca pelo materialismo é rejeitada. Não existe sentido, não existe felicidade plena, ou satisfação, saciedade nos bens materiais. Mas o que é que ele aprova? Ele aprova a aceitação da realidade. E qual é a aceitação da realidade? Deus está no céu. Está lá no capítulo 5, que Deus está no céu e nós estamos na terra. Ele possui o controle perfeito de tudo e não nós. É por isso que ele diz: há tempo para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do céu. Capítulo 3, tão bem conhecido, né? Tudo tem seu propósito, mas é Deus que controla o tempo e não os homens. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Percebem? Deus está no controle, essa é a realidade. Nós não estamos no controle. Nós devemos aceitar a realidade que nós somos seres finitos, né? O homem não consegue ultrapassar essa vida, a menos que Deus lhe dê essa possibilidade. Ele é finito, ele não pode buscar coisas ou tentar fazer coisas que não estão sob o seu controle. Ele não controla o tempo, por exemplo. Ele aceita a realidade e mostra que essa realidade, sem Deus, ela leva à injustiça, capítulo 4, verso 1 e 2, que a busca pela riqueza é uma busca sem sentido algum. Não que ser rico seja ruim ou seja pecado, mas a busca pelos bens materiais revela a idolatria e o amor a esses bens. Ele mostra que as desigualdades existem, capítulo 8, verso 14,
E a finitude, como nós falamos no capítulo 9, versos 11 a 18. Existem essas desigualdades e a finitude do homem e as suas injustiças, né, que detém a verdade pela injustiça. Mas ele também aceita uma outra realidade. O verdadeiro sentido da vida vem da concepção correta de que Deus é quem dá sentido e satisfação às coisas, satisfação no trabalho. Olha o que diz aqui, Eclesiastes capítulo 3, verso 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. E não tem coisa melhor de que é dom de Deus, verso 13, que possa o homem comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. O trabalho em si é inútil, é vão, mas o trabalho no Senhor nunca é em vão. 1 Coríntios capítulo 15. Deus dá sentido ao trabalho porque é dom dele. Deus é o Senhor do tempo, controla soberanamente todas as coisas. Capítulo 3 de Eclesiastes. Deus é santo, ele está distante dessa pecaminosidade, né? Ele está no céu. O homem é pecador, capítulo 7, verso 29. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A sabedoria é boa, mas é imperfeita. Ela não pode lhe dar aquilo que só Deus pode lhe dar. Capítulo 7, verso 12 a 14. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A sabedoria não nos dá essa possibilidade de conhecer todas as coisas perfeitamente. Então, Deus é criador, o ser humano é decadente e a vida plena é, de fato, encontrada em Deus, né, no temor a Ele. É isso que a gente viu agora na conclusão do capítulo 12, versos 13 e 14. No Novo Testamento, onde é que a gente encontra o livro de Eclesiastes? Paulo cita a vaidade a qual toda a criação está sujeita. Toda a criação está sujeita à vaidade. Capítulo 8, versos 18 a 22 do livro de Romanos. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, diz que nós somos forasteiros aqui, mostrando que essa vida, que de alguma forma pode ser encarada como pessimista pela visão do livro de Eclesiastes, na verdade não passa da realidade, né? Eu ia falar realidade verdadeira, mas é pleonasmo, né? É uma redundância. Nós somos forasteiros, nós temos uma cidade celeste onde a justiça habita, onde existe verdadeira felicidade e plena satisfação. E aponta para Jesus como supremo pastor. Verso 11 do capítulo 12. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Jesus Cristo é o nosso único pastor. Jesus Cristo é aquele que pode nos tirar dessa aparente visão de finitude, de materialidade que nós temos e nos dá a perfeita vida e a abundância que Ele promete, né? Ele nos dá essa possibilidade. Porque Ele é maior do que Salomão. Se Salomão escreveu esse livro, entenda que Jesus é a sabedoria de Deus e Ele é maior do que Salomão. Se Salomão nos fez caminhar, logicamente, a partir da observação acurada de um sábio, de que a única opção viável é Deus, porque a nossa vida é vã, é inútil, Jesus Cristo vai muito além de Salomão. E Salomão aponta para gozar o prazer enquanto nós temos possibilidade aqui na terra. Jesus Cristo vai além e nos dá a possibilidade de gozar a felicidade e o prazer eternamente e sem morte. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido aí com esse livro de Eclesiastes, que Deus te abençoe e que esse livro, de fato, nos ensine a levar uma vida mais moderada, que possamos buscar, de fato, sabedoria, possamos buscar uma vida em que busquemos satisfazer algumas das nossas necessidades, alguns dos nossos sonhos, mas sem dissociar da imagem de que o sentido de todas as coisas que fazemos e praticamos está em Deus. Não existe sentido
fora de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima noite e uma ótima semana. Tchau, tchau.